Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no texto que vamos meditar nessa noite, que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 3. Nós iniciamos esse capítulo semana passada, irmãos, e hoje vamos continuar nele. Dentro da sequência que o apóstolo Paulo apresenta aqui aos Efésios. Esse capítulo que tem como objetivo mostrar o propósito da obra, da riqueza, da graça de Deus em nossa vida. Ele faz um parênteses nos versos iniciais, mostrando como que foi a proclamação, como que deve ser a proclamação daquilo que ele chama, no verso 8 do capítulo 3, do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. E agora ele retoma o seu objetivo inicial no verso 14. Para tanto, eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Efésios, capítulo 3, verso 14 até o 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome pela leitura da tua palavra e clamamos agora para que através do teu Santo Espírito o Senhor nos edifique, nos ilumine, nos conduza à tua verdade, para que possamos aplicá-la em nossa vida e sermos conduzidos a esta plenitude que o apóstolo Paulo clama ao Senhor quando escreveu essa carta aos nossos irmãos do passado. Que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, e assim fale primeiramente ao meu coração, mas também ao coração dos meus irmãos, para que saiamos daqui edificados pelo teu poder, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do teu santo e bendito nome. É o que nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, queridos? Quero chamar a sua atenção aí no verso 1, como de costume, mantendo aí a sua Bíblia aberta. Nós vemos que no capítulo 1, verso 1, capítulo 3, verso 1, Paulo começa assim: Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então, no começo, ele já tinha a intenção de falar que era e, ao mesmo tempo, se colocar em oração. Mas aí ele abre, uma vez que ele diz por amor de vós os gentios, ele abre o leque para explicar como ele foi chamado e como o ministério pastoral atua na proclamação do Evangelho. E no verso 14 ele retoma o por esta causa, né, que é essa expressão que aponta para tudo aquilo que foi dito no capítulo 1, capítulo 2, que reforça o fato de que Deus, na sua soberania eterna, antes mesmo da fundação do mundo,
em Cristo Jesus, preparou bênçãos celestiais para aqueles que ele mesmo predestinou para a sua própria glória. Isso nós já estudamos lá no capítulo 1, capítulo 2. Então, é como se Paulo estivesse dizendo, olha, diante de tudo aquilo que Deus fez para a nossa salvação em Cristo Jesus, e de tudo aquilo, todas as bênçãos espirituais que nós já recebemos em Cristo Jesus, antes mesmo da fundação do mundo, por esta causa, tudo porque Deus já começou esse trabalho, Deus já começou essa obra de redenção, por essa causa, então eu oro, eu me coloco de joelhos diante do Pai. E ele vai, nessa oração final, você vê que ele termina essa perícope com um amém, nessa oração de Paulo, nós vamos encontrar, então, os pedidos, a petição do apóstolo Paulo, que apontam para o propósito das riquezas da glória de Deus. O que ela deve produzir na nossa vida? O que ela deve gerar na vida do verdadeiro crente? E tudo isso ele está fazendo para nos preparar para a parte prática da carta aos Efésios, que começa no capítulo 4. Quando aí ele vai dizer, então por causa de tudo isso, e porque eu orei para que você chegasse nesse patamar, então o que se espera de você é... E aí ele vai pontuar o que se espera, e é isso que nós vamos estar estudando aí na sequência dos sermões aqui na carta de Efésios. Mas olhando aqui especificamente para essa oração do apóstolo Paulo, né, como introdução inclusive, eu gostaria de conduzir você, sua mente, aí, a pensar algumas coisas importantes para o entendimento dessa passagem. Primeiro, quais seriam os motivos dignos da oração de Paulo pela igreja? E aí ampliamos um pouco mais. Quais seriam os motivos dignos para nos colocar de joelho diante do Pai em favor da igreja? Infelizmente, na nossa geração, né, irmãos, tão distante do verdadeiro evangelho, dependendo do lugar que você pergunta isso, a listinha vai tender para uma área totalmente mundana, financeira, né, e de bênçãos para essa era terrena e tal. Muitas vezes as pessoas têm, por conta da influência negativa daquilo que nós conhecemos como teologia da prosperidade, tem conduzido a cosmovisão das pessoas, o jeitão das pessoas entender de que a característica ou os motivos da nossa oração em relação a nós mesmos, em relação à igreja, é: Senhor, derrame bênção sobre a minha vida. Senhor, me dê prosperidade financeira. Senhor, me dê uma saúde de ferro. Senhor, que eu possa ser abençoado em todos os sentidos, que as pessoas, inclusive, tenham inveja de mim. Talvez seja algum tipo de teologia que te conduza a alguma prática de oração nesse sentido. E talvez fosse até lícito o apóstolo Paulo dizer: Senhor, abençoe a tua igreja para que ela continue pregando o evangelho e cresça, para que o número dos conversos atinjam números aí exorbitantes. Talvez até isso seria digno. Mas a pergunta inicial que eu quero chamar a atenção é: o que de fato é um motivo digno para nós orarmos ao Pai em favor da igreja? Porque o que ele está falando é a favor da igreja. Observe aqui alguns detalhes, né? Que ele diz no verso 18, por exemplo, ele diz: a fim de poderes compreender junto com quem? Com todos os santos. Ele não está pedindo por um indivíduo, ele não está pedindo só pela igreja de Éfeso, ele está pedindo para a totalidade. E é o que ele vai dizer também lá no final do verso 21, quando diz: a ele seja a glória, na onde? Na igreja. Né? A ele seja a glória na igreja. Portanto, o alvo da oração de Paulo é a igreja. Por esta igreja que ele está pedindo e solicitando a Deus que algumas coisas sejam ali derramadas. Ou seja, como eu disse, alguns poderiam dizer: seria prosperidade um motivo digno de oração? Seria a ausência de perseguição um motivo digno da oração? Manifestações de milagres, por exemplo, talvez seria um motivo digno. É interessante quando você acompanha os nossos irmãos da igreja perseguida, irmãos que estão vivendo em países onde o cristianismo é duramente perseguido.
e eles mandam alguns testemunhos, a maioria deles vai entender o seguinte: não peça para que a perseguição acabe. Mesmo porque nós sabemos que dentro da grandeza de Deus, o próprio Deus já nos advertiu que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. A perseguição vai acontecer sobre a igreja. Não tem por que você pedir: Senhor, não permita que sejamos perseguidos. Senhor, não permita que passemos pela grande tribulação. Porque Jesus já disse que você vai passar. Não tem o que fazer. Isso já está dentro do propósito. Então, pedir por algo que Deus já determinou que vai ser é perder tempo. Né? Ou então, Jesus, não volte, porque esse povo não merece. Não tem como. Jesus já determinou que vai voltar. Então, a igreja perseguida, quando manda alguns relatos para nós, diz: não pede para a perseguição parar, mas pede para que Deus nos fortaleça. Olha só. A perspectiva de uma visão completamente diferente da igreja ocidental, porque nós estamos muito mais preocupados com a prosperidade da igreja, com o sucesso da igreja, com o crescimento numérico da igreja. E esse nunca foi a preocupação dos santos apóstolos e nem dos primeiros crentes. Nessa sessão, Paulo, portanto, por tudo já o que Deus realizou em favor dos seus, como já disse, antes mesmo da fundação do mundo, se coloca de joelhos, ou seja, em oração, em favor da igreja de todos os santos. Santos aqui, todos os crentes, é importante dizer, porque dentro da nossa realidade cultural, falar em santos, você pensa em alguém, em alguma imagem, alguma coisa, mas na Bíblia, toda vez que fala de santos, está falando de pessoas crentes que amam e servem a Jesus. Mas o que será que a oração do apóstolo Paulo nos revela sobre esses motivos dignos de buscarmos a Deus em oração, de nos colocarmos de joelho diante do Pai? Ainda como introdução, irmãos, após o apóstolo Paulo mostrar a respeito da proclamação da suprema graça de Deus, mediante o estabelecimento do ministério pastoral, pela pregação fiel das Sagradas Escrituras, através da missão universal da igreja, que deve atingir a todos os homens, em todos os lugares, em todo o tempo, nós vemos ele voltar para o objetivo maior do capítulo 3, que, como eu te disse, é demonstrar os propósitos da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus, que, segundo o verso 8, ele chama do Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, essa ideia da suprema riqueza da graça está lá no capítulo 2, no verso 7, tratando de tudo aquilo que Deus está fazendo. Ele vai dizer assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então esse é o tema que permeia toda a carta de Efésios, a suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. Já vimos como tem que ser a proclamação dela, e agora, dentro do objetivo do capítulo 3, ele vai tratar sobre os propósitos dessa suprema riqueza da graça de Deus. O contexto ainda nos indica que nessa parte teórica da carta, o apóstolo fundamenta a base necessária para uma vida como filhos de Deus. Ele já disse para nós, lá no capítulo 2, que nós somos agora da família de Deus. Verso 19 do capítulo 2, observe. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. E sois da onde? Da família de Deus. Ele já nos disse no capítulo 1 sobre a adoção que recebemos em Cristo Jesus. Se você observar aí no capítulo 1, a partir do verso 4, ele vai nos dizer: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para quê? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Então, Paulo parte do pressuposto que nós já fomos alvos dessa benevolência, dessa bondade de Deus, ou da suprema riqueza da graça de Deus, e, portanto, ele começa a nos indicar como devemos agir como filhos de Deus. Se somos da família de Deus, temos que andar como filhos de Deus. Se você quiser já dar uma avançadinha aí, no capítulo 5, você vai encontrar da seguinte forma, no verso 1 do capítulo 5. Sede, pois, o quê? Imitadores de Deus. Como o quê? Como filhos amados. Então, se Deus, na sua graça, é Ele quem nos predestina em amor e é Ele quem nos adota em Cristo Jesus, nós então agora não somos mais estrangeiros, peregrinos, não estamos mais sem Deus no mundo, é isso que ele vai dizer no capítulo 2, mas fomos adotados e como filhos devemos andar na presença desse Deus, imitando o Pai, imitando o próprio Deus, pois somos filhos amados. E aqui Paulo está fundamentando, então, as bases necessárias para que você tenha uma vida como um imitador de Deus, um verdadeiro filho de Deus, ou andando como filhos da luz, que é o que ele vai dizer no capítulo 5, verso de número 8. Quando ele diz assim, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. E aí é imperativo. Andai como filhos da luz. Então ele está preparando todo o argumento teórico, teológico, espiritual, para que você então ande como filho de Deus. Todos os benefícios, ações, aplicações da suprema graça de Deus em Cristo Jesus visam nos conduzir a vivermos uma vida irrepreensível. É isso que ele vai dizer no capítulo 6. Né? Resistindo o dia mau, e desse modo permanecer inabalável no amor sincero ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aí ele vai apontar lá no final do capítulo 6, principalmente quando ele trata da armadura de Deus, quando ele vai chamar a nossa atenção no verso 10, se você quiser, só para fazer uma conexão, ele diz, quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E aí, mais à frente, ele vai nos chamar a atenção dessa ideia de suportarmos as lutas e andando, né, tomando a armadura de Deus. Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais o quê? Resistir no dia mau. Porque o dia mau vai ter. Você pode ter certeza disso. E que mais? E depois de ter vencido tudo, ser o quê? Permanecer inabalável. Permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo com a couraça, e por aí vai. E a ideia é que essa postura nos conduza a essa vida de irrepreensibilidade, andando de um modo sincero, com temor, tremor, diante de Cristo. Então, Paulo está nos preparando para essa realidade, né? E, diante disso, nós vemos que é justamente por esse motivo que ele ora. Em última análise, a oração de Paulo é o seguinte, olha, eu oro para que você viva uma vida como filho de Deus, de modo irrepreensível, fortalecido no poder de Deus, para permanecer inabalável, para resistir o dia mau e para seguir firme até o final. Porque não adianta nada você ter bênçãos terrenas, irmãos, se a sua comunhão com Deus for frágil, for pobre. A maior bênção que as Escrituras nos apresentam é saber que em Cristo Jesus nós temos a suprema riqueza da sua graça.
Pois, afinal de contas, como o Evangelho já nos exortou, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o foco nunca é prosperidade terrena, mas o foco é intimidade com Deus. O foco é crescimento espiritual. O foco é maturidade espiritual, a tal ponto de que quando o dia mal bater na minha porta, isso não me abale. Eu resista e permaneça de um modo irrepreensível e inabalável, mesmo diante de todas as adversidades que estamos sujeitos a passar. E é nesse sentido, então, que o apóstolo Paulo ora. Então, assim, Paulo, em sua oração em favor da igreja, ele pondera sobre o propósito da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. E tudo aquilo que ele fez por nós tem como objetivo, portanto, tem esse propósito na nossa vida. Então, vamos lá. Vamos tentar caminhar aqui. Eu dividi em 4 pontos. Não tenho pressa de terminar. Se conseguimos avançar 2 hoje, ótimo. E aí na semana que vem a gente termina. Se conseguimos avançar os 4 também, ótimo. O importante é que você entenda os propósitos dessa suprema riqueza da graça de Deus. Voltando os nossos olhos para o capítulo 3, no verso 16, nós vamos encontrar aqui o primeiro propósito da oração de Paulo, e que trata da suprema riqueza da graça de Deus. Ele diz assim, depois do verso 15, mais à frente eu vou mencionar alguma coisa sobre o verso 15, que é um dos versos que tem uma certa dificuldade de interpretação. Vou ler do 14 ao 16, então, para que faça um sentido maior. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que o quê? Sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito no homem interior. Ou seja, o primeiro motivo da oração de Paulo em favor da igreja, que aponta para os propósitos da suprema riqueza da graça de Deus, é nos fortalecer com poder no Espírito. Fortalecer o homem interior. É mudar a sua essência no sentido da sua dependência de Deus. É saber que apesar de que o mundo está em trevas, como Paulo vai dizer, que o mundo é um mundo tenebroso, que apesar de toda essa realidade desse mundo caído, dessas injustiças, do pecado, da corrupção, do sofrimento, apesar de todas essas situações, se estivermos fortalecidos interiormente com o poder do Espírito, nós vamos resistir o dia mal, vamos permanecer inabaláveis e vamos andar de modo irrepreensível, permanecendo até o fim dentro daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. Então, o primeiro motivo da oração de Paulo que revela o propósito de Deus na nossa vida é fortalecer-nos com o poder no Espírito. Paulo pede por fortalecimento interior mediante a ação e o poder do próprio Espírito de Deus. Nós sabemos, irmãos, pela Escritura, que o principal objetivo em sermos fortalecidos com o poder do Espírito Santo é para gerar proclamação e serviço ao Evangelho da suprema riqueza da glória de Cristo. Toda vez que a Bíblia fala sobre fortalecimento, poder do Espírito, gera ousadia e intrepidez na pregação do Evangelho. Então, o propósito de Paulo é dizer, olha, Deus fez tudo o que Ele fez por você, antes mesmo da fundação do mundo. Deus te predestinou, te elegeu, te adotou, selou com o Santo Espírito, te deu a conhecer o mistério da revelação. Não é para você ficar aí preocupado com as questões do dia a dia, meu amigo. O mundo é tenebroso. O dia mal vai bater a nossa porta todo instante. Mas Deus fez tudo que fez na perspectiva das regiões celestiais e das bênçãos espirituais em Cristo Jesus
para que você viva uma verdadeira intimidade com o próprio Deus, fortalecido no poder do Espírito, de modo que você esteja no seu homem interior, rígido, firmado em Deus, para que as adversidades da vida não venham fazer contigo como se fosse um mato verde, que qualquer ventinho toma para lá ou toma para cá. Mas que você esteja preparado para suportar as adversidades deste mundo e as dificuldades, fortalecidos interiormente, de modo que você não perca de vista o objetivo para qual Deus te salvou, o objetivo para qual Deus te tirou das trevas e te trouxe para a luz, que é a proclamação das virtudes de Deus. Então, quando Paulo ora e pede para Deus fortalecer a igreja com poder, mediante o Espírito, é justamente para preparar essa igreja a suportar as lutas e dificuldades, para que ela continue pregando, anunciando o verdadeiro evangelho. Vamos fazer essa caminhada aqui no livro de Atos que eu separei. Marque aqui Efésios, que a gente vai voltar para cá, e vá comigo lá em Atos, capítulo 1. Você já sabe do que trata esse texto, muito provavelmente, que fala justamente do poder do Espírito Santo. E o propósito do poder do Espírito Santo, de ser revestido com o poder do Espírito Santo. Então, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus vai responder aos seus discípulos da seguinte forma: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem prósperos, terem uma vida de saúde plena e não sofrer nenhum tipo de problema. É isso que está escrito aí? Não, não é, né? Que pena. Avisa o Edir Macedo. Não é isso. Avisa lá a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Mundial do Poder de Deus. Não é esse o propósito de ser cheio do Espírito Santo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E o testemunhar aqui, você já deve ter ouvido isso, tem alguns pastores, né, alguns teólogos que já trabalharam com isso, em especial o reverendo Ronaldo Lidório, que vai tratar que a expressão grega para testemunho aqui, martiriel, que aponta para a ideia de um testemunho passivo de martírio. Você vai receber o poder do Espírito Santo, irmãos, para não temer nem a morte, para proclamar as verdades de Deus. É esse tipo de fortalecimento que Paulo está pedindo para Deus, se colocando de joelhos diante do Pai e pedindo para que Deus faça com os santos lá de Éfeso. Senhor, que o Senhor fortaleça esse povo com poder, mediante a ação do Espírito Santo no homem interior, para que esse povo não seja frouxo, para que esse povo não seja medroso, para que esse povo não seja covarde diante das tribulações, diante das perseguições, diante desse mundo tenebroso, mas que eles resistam o dia mal, permaneçam inabaláveis e preguem o teu evangelho, preguem os propósitos da riqueza da suprema graça do Senhor. O objetivo de estar cheio do Espírito Santo, irmãos, é ter ousadia, intrepidez na pregação do evangelho. É saber que você vai levantar a sua voz no nome de Jesus e dizer: Deus disse a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Esta é a força da igreja verdadeira. Não é fazer falsas promessas de vida fácil, de prosperidade, de riqueza, de saúde para as pessoas. Deus nunca prometeu esse negócio. Isso aí qualquer um faz. Qualquer religião do mundo faz esse tipo de promessa. Mas Deus nos arregimentou para sermos seus discípulos, com o propósito de proclamar as suas virtudes, de testemunhar, sem medo, inclusive, da morte, a respeito do evangelho da suprema riqueza da glória de Cristo Jesus.
Então, quando Paulo se coloca de joelhos diante do Pai e ora pela igreja para que fortaleça com poder, não é para a igreja ficar aí decretando ou declarando algumas situações, mas é para a igreja pregar. Aqueles malucos que saem decretando, nós decretamos em nome de Jesus, Araraquara é do Senhor Jesus. Aí sai lá os caras, faz xixi nos 4 cantos da cidade, né? A bênção, como é que eles falam? A unção do leão. Cara, isso é ridículo, isso é vergonhoso para a igreja. Você quer Araraquara para o Senhor Jesus? Então tenha fortalecimento no poder do Espírito para você pregar o Evangelho. Para você chegar lá na sua casa e na oportunidade que Deus te deu de trazer uma palavra de consolo ao seu parente, ao seu vizinho, anunciar o verdadeiro Evangelho para ele. Lá no seu trabalho, seja com os seus superiores ou com aqueles que estão subjugados à sua posição, os seus funcionários. Mas é ter a coragem de assumir o compromisso de testemunhar a respeito de Cristo Jesus. É nesse sentido que Paulo ora. E esse é o propósito da suprema riqueza da graça de Cristo. Deus fez tudo o que ele disse lá em Efésios que fez em nosso favor, desde antes da fundação do mundo. Não é para você ficar aí, meu amigo, se preocupando com questões menores desse mundo que não vale absolutamente nada. Mas é para estar fortalecido no poder, mediante a ação do Espírito no homem interior, para que você saiba qual é o seu propósito nesta vida. E se o seu propósito nessa vida não for glorificar a Deus, andar como filho da luz, você não entendeu nada. Você não compreendeu nada. Veja ainda Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso 31. Vai registrar o finalzinho aí da perícope. Quando Pedro e João são presos, a igreja começa a orar por eles. E aí depois, do verso 23 em diante, você tem a igreja em oração. E lá no final, no verso 31, observe a leitura que farei. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Presta atenção agora. Todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. E a consequência de ter ficado cheio do Espírito Santo vem na sequência. Diz assim: e com intrepidez, com coragem, com ousadia, faziam o quê? Anunciavam a palavra de Deus. Ser fortalecido com o poder do Espírito Santo, irmãos, ser cheio do Espírito Santo na visão bíblica é estar capacitado, preparado para anunciar a palavra. Esse é o propósito da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus. Preparar um povo forte em poder, em ousadia, em intrepidez, na pregação da palavra. Hoje, 90% dos cristãos não conhecem nada das Escrituras. São crentes vazios, que estão à procura e correndo atrás de questões puramente terrenas, que tem uma listinha de súplicas ao Senhor, e você vai ver a listinha da súplica dele, vai revelar o que está no coração daquele miserável, e você vai ver que a preocupação dele é puramente com a era presente, com questão terrena. Como Paulo vai dizer em Filipenses, são inimigos da cruz de Cristo porque só se preocupam com o próprio umbigo, ao invés de procurarem estarem se fortalecendo para serem cooperadores do Evangelho, pensando na pátria celestial. Paulo vai olhar para esses crentes e falar assim: vocês são inimigos da cruz de Cristo. Eu até me entristeço, porque é uma vergonha. Só se preocupam com as coisas terrenas.
em suprir e satisfazer os próprios desejos. Isso não é ser discípulo de Cristo. O objetivo de termos recebido a suprema riqueza da graça de Deus é nos conduzir a estarmos fortalecidos com o poder, com a ação do Espírito Santo no homem interior, que nos prepara para, com intrepidez, testemunhar. Se você não chegou nesse patamar de cristianismo, irmão, se você não chegou nesse patamar de discipulado cristão, de duas uma, ou você ainda é um bebezinho ou nem crente é. Veja o que diz o capítulo 6 de Atos. Atos capítulo 6, quando nós temos a instituição dos diáconos, no verso 3. Veja que eu disse para você, está aí no nosso slide, ó. O principal objetivo em sermos fortalecidos com o poder no Espírito Santo é gerar proclamação e serviço. Nós vamos focar agora no serviço. Atos 6, 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do quê? Cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos o quê? Deste serviço, o serviço da diaconia, o serviço do acolhimento, o serviço do socorro àqueles que estavam passando por necessidades dentro da igreja, em especial as viúvas. Ser fortalecido com o poder do Espírito Santo ou estar cheio do Espírito Santo me conduz à proclamação e ao serviço. Ser cheio do Espírito Santo nos nossos dias hoje significa que o cara tem sonhos, tem visões, vê gravetinho pegando fogo no monte e diz assim, o Senhor mandou te dizer, meu amigo, você está fora do padrão. Você está, no mínimo, vivendo o testamento errado. Você está no antigo ainda, isso já passou, já foi. O período de revelação acabou em Cristo Jesus, não precisa de você revelar mais nada, o Zé Ruela. Porque o cara se sente espiritual quando ele chega diante da igreja. Eis que o Senhor manda te dizer, cala a tua boca. A Bíblia já foi escrita, já foi revelada. Senta, fica quieto que você vai ser mais abençoador do que se levantar para tentar falar em nome de Deus e de um Deus que já se revelou totalmente, o miserável. É uma vergonha para a igreja. Hoje você conversa com 90% dos crentes, os crentes não sabem nada das Escrituras. Não estão fortalecidos no poder do Espírito Santo, porque não sabem nem pregar, nem proclamar, nem evangelizar, nem falar daquilo que Deus é. Paulo se coloca de joelhos para que você seja fortalecido no poder do Espírito, que indica que você tem que estar cheio do Espírito para proclamar e para servir. E ele vai adiante, para servir em amor. E aí a gente vai brincando de igreja, de vivendo o cristianismo mequetrefe, um negócio meia boca. E passando os nossos dias, e ao invés de sermos imitadores de Deus como filhos amados, e andarmos como filhos da luz, irrepreensíveis, resistindo o dia mal, fortalecidos no seu poder, a gente fica simplesmente com uma listinha de preocupações da era terrena. Porque o motor de partida do meu carro quebrou. Essa é a minha maior preocupação. Essa não é preocupação. A geladeira fundiu. O cachorro engasgou. E a gente fica preocupado e enchendo a nossa agenda com uns assuntos, irmãos, que, pelo amor de Deus, é uma vergonha para um verdadeiro cristão colocar determinadas coisas na agenda. Sendo que a minha preocupação deveria ser, Pai, me fortalece com poder para que eu possa anunciar o Evangelho para os meus parentes
que ainda não obedecem à tua palavra, para o meu filho que está longe do Senhor, para minha filha que está andando em perversidade, para o meu pai que é um teimoso, que não quer servir o Evangelho, para minha mãe que está preocupada só com as coisas terrenas, para o meu cunhado, aquele miserável que só fica enchendo no final de semana de cerveja, de carne, e que não se preocupa com as suas coisas, com a minha cunhada que é uma devassa. Não, você não tem esse tipo de preocupação. Sua preocupação é quando que é o próximo feriado para a gente comprar aí uma passagem da CVC e pagar em 48 vezes. Deus tem me abençoado tanto. Já viajei 3 vezes esse ano. Isso não é cristianismo, meu amigo. Ser fortalecido no poder mediante a ação do Espírito Santo no homem interior não é isso. Nesses 7 anos que estamos juntos, você nunca ouviu, pelo menos de mim, nada desse sentido. Só que a gente prefere ficar dando ouvidos a isso porque isso é mais gostoso. Mas o propósito para qual Deus nos chamou é muito maior do que isso. Veja ainda capítulo 7. Eu pus todo o capítulo aí, eu vou mencionar, obviamente nós vamos ler todo o capítulo 7, mas você tem aqui a defesa de Estevão, e você vê esse homem que está ali confrontando os líderes da sua época, fazendo um grande resumo de toda a ação de Deus desde o Antigo Testamento e chamando a atenção daqueles homens, apontando o dedo na cara daqueles homens, chamando eles de homens que não amam a Deus. E aí você vê no verso 55, 54 e 55, quando fala a respeito da sua morte, dizendo que aqueles homens, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do quê? Cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita e diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes remeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. O mesmo Paulo, que agora se coloca de joelhos diante de Deus, pedindo para que Deus faça daquela geração uma geração de Estevãos. Que mesmo diante das pessoas, olhando para eles com ódio, rilhando os dentes contra ele, continuava a anunciar com ousadia e intrepidez a palavra do Senhor, mesmo diante da ameaça de morte. Isso é fortalecer no poder. Ser fortalecido no poder do Espírito. Ter a intrepidez para pregar o Evangelho, mesmo que o Evangelho te coloque numa situação que você pode ser perseguido, até mesmo apedrejado, como foi o caso aqui de Estevão. Paulo, que nesse momento era um dos perseguidores, e que logo depois recebe cartas justamente para perseguir toda a igreja. Agora, depois de ter sido alcançado pela graça, a suprema riqueza da graça de Deus, é o apóstolo que se coloca de joelhos pedindo para que Deus fortaleça a igreja com poder, para ter a mesma intrepidez e coragem que Estevão teve. Eu fico imaginando, né? Se não é a ação de Deus em nos lavar, e nos purificar, e nos perdoar, irmãos, Paulo tinha tudo para entrar aqui em uma crise miserável. Ele viu a morte de Estevão. Ele consentiu com a morte dele. E agora ele está passando pela mesma situação, os mesmos riscos de morte. Né?
E aí, ao invés dele chegar, pessoal, vamos pregar mais leve, vamos fazer um evangelho mais light, vamos ser mais tolerante. Não precisa fazer como Estevão, de chegar para os caras e falar assim, vocês mataram o Salvador. Não precisa confrontar. Vamos levar um evangelho meia boca. O importante é as pessoas estarem juntas, não é serem confrontadas. Paulo não faz isso. Muito pelo contrário. Paulo se coloca de joelho e pede, Senhor, fortaleça a tua igreja. Com poder. Mediante a ação do Espírito Santo no homem interior, para que esse povo seja um povo corajoso, intrépido, resistam o dia mal, sejam irrepreensíveis, saibam que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas pregue o Evangelho. Esse é o objetivo. Andem em justiça, em equidade, em verdade, em uma moralidade irrepreensível, que é a própria armadura de Deus. Sejam imitadores de Deus. É isso que Paulo pede, meu. Ainda na sequência aqui, Atos 9. Atos 9, a partir do verso 17, você vê a conversão de Paulo, né? E Deus manda Ananias ir até ao encontro de Saulo e orar por ele e falar para ele o que Deus tinha de plano para ele. Acompanha aí o verso 17 do capítulo 9. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques o quê? Cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se o quê? Fortalecido. Ficou 3 dias, né? Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, e logo fazia o quê? Ai, meu Deus, pregava. Ele ficou cheio do Espírito Santo para pregar. Olha que coisa louca. E logo pregava nas sinagogas. Olha a coragem do cara. Vai lá na igreja do judeu e fala assim, ó, meu amigo, Jesus é o Messias. E pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Fortalecido no poder do Espírito. Significa estar preparado, irmãos, para pregar e para servir. Se você não prega, se você não serve, você não entendeu nada. Talvez esteja aqui buscando alguma coisa no seu próprio egoísmo, preocupado com as coisas terrenas. Ou talvez esteja aqui porque você não entendeu absolutamente nada do que é o verdadeiro cristianismo. O propósito da suprema riqueza da graça de Deus é que você seja fortalecido no poder do Espírito Santo, que segundo a visão das Escrituras é para te conduzir a uma vida irrepreensível de pregação, de proclamação e de serviço ao Deus que te salvou. Voltando aqui para Efésios, vamos lá, Efésios capítulo 3. Nós vemos então Paulo se colocando de joelho diante do Pai para que, segundo a riqueza da glória, o próprio Deus, o próprio Pai, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E lá no capítulo 5, de Efésios, você vai ver Paulo falando mais uma vez sobre a vida cheia do Espírito. Ele diz assim, e não vos embriagueis com vinho, acompanhe comigo, Efésios 5,18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, há briga, há divisão. Mas enchei-vos do Espírito.
E ele vai nos mostrar como que eu posso ter essa vida cheia do Espírito. Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Então, ser fortalecido com o poder no Espírito, irmãos, me conduz a uma vida cheia do Espírito Santo e que garante que por eu estar me enchendo do Espírito, eu vou ter uma vida de adoração, uma vida de gratidão e uma vida de serviço, de sujeição. Esse é o primeiro motivo que Paulo se coloca de joelhos em favor da igreja. Que essa seja fortalecida com poder no Espírito para pregar e para servir. Para ter uma vida de adoração, uma vida de gratidão, uma vida de sujeição. O propósito da suprema riqueza da graça é, de fato, gerar uma vida cheia do Espírito Santo. Agora, é preciso entender que a vida cheia do Espírito Santo não se trata dessa papagaiada que se emprega por aí. E nem desse circo que você vê por aí, gente rodando, gente pulando, gente caindo, gente babando, gente ficando grudado na parede, dando risada até fazer xixi na calça. Não é nada disso. Vida cheia com o Espírito Santo significa que vai estar te fortalecendo a tal ponto de ter a coragem necessária para pregar o Evangelho e servir a causa do Senhor em amor. Esse é o primeiro motivo pelo qual o apóstolo Paulo se coloca de joelho em favor da sua vida, em favor da minha vida, em favor da igreja. E que revela que o propósito da suprema riqueza da graça de Deus em Cristo Jesus para conosco é que você esteja entre aqueles que estão fortalecidos com o poder no Espírito Santo de Deus para pregar e servir. Que Deus assim nos abençoe. Hoje nós vamos parar aqui. Ainda tem mais 3 pontos para trabalharmos. Se Deus permitir, na semana que vem a gente avança. Mas que você possa buscar em Deus essas verdades. Faça como os bereanos. Vai confirmar se é isso mesmo que nós falamos. Estuda. Profunde. E comece então a desvendar qual o propósito de Deus para a sua vida. Se você não estiver envolvido com essa tarefa de testemunhar a respeito de Jesus, de Jerusalém até os confins, irmãos, você ainda não experimentou o verdadeiro poder do Espírito Santo de Deus.